Eu achei que entendia o que era futebol, até viver o meu primeiro Fla-Flu. Eu não nasci no Rio de Janeiro. Não cresci ouvindo o samba ecoar pelas ruas, nem vendo o Cristo Redentor iluminar a cidade. Maravilhosa. Eu vim de outro lugar, de outro país, de outra realidade. Cresci assistindo a outros campeonatos, outros clássicos, outras histórias. Conheci o Flamengo através de uma tela, através de vídeos que atravessavam continentes, através de imagens que chegavam até mim, carregadas de uma energia que eu não conseguia explicar completamente. E mesmo de longe, mesmo sem compreender totalmente a dimensão daquilo tudo, eu já amava esse clube. Já sentia algo diferente quando via aquele manto sagrado em campo. Mas eu não sabia de nada. Eu realmente não fazia ideia. Porque quando eu pisei no Maracanã pela primeira vez para ver um Fla-Flu ao vivo, tudo mudou. Naquele dia, eu recebi a maior lição que o futebol já me deu. E essa lição não veio de uma jogada genial. Não veio de um gol antológico. Não veio de um técnico ou de um craque. Essa lição veio da arquibancada. Veio da nação rubro-negra. E foi simples, direta e avassaladora. A nação é imbatível. Naquele estádio lotado, no meio daquela tempestade de emoções, eu entendi que a verdadeira força do Flamengo não está apenas nos 11 jogadores que entram em campo. Está nos milhões de corações que batem juntos. Está nas gargantas que gritam até não poder mais. Está nos olhos que enchem de lágrimas quando o time precisa de um milagre. A força do Flamengo está em você, torcedor rubro-negro. E é sobre isso que eu vim falar hoje. Antes de continuar, comenta aí. Qual Fla-Flu marcou a sua vida? Antes daquele dia, eu já era flamenguista. Mas era um flamenguista de longe, um admirador à distância. Eu tinha descoberto o Flamengo através da internet, através de vídeos de jogos históricos, de documentários, de relatos apaixonados de torcedores. Via aquele vermelho e preto e sentia algo diferente. Não era apenas uma camisa bonita ou um time vencedor. Era algo maior, algo que transcendia o futebol. Tinha uma mística, uma grandeza, uma identidade que me atraía como um imã. Eu cresci vendo futebol na Europa. Já tinha estado em estádios famosos, já tinha visto clássicos que o mundo inteiro para assistir. Já tinha sentido a tensão de rivalidades históricas. Sabia o que era uma torcida vibrante, o que era um jogo importante, o que era pressão. Ou pelo menos eu achava que sabia. Porque quando a oportunidade de ir ao Brasil finalmente chegou, quando eu soube que estaria no Rio de Janeiro, justamente num fim de semana de Fla-Flu, algo dentro de mim se acendeu. Era uma mistura de ansiedade, empolgação e curiosidade. Eu tinha ouvido histórias sobre o Fla-Flu. Sabia que era o clássico mais tradicional do Rio, que dividia a cidade, que colocava amigos e famílias em lados opostos. Sabia que o Maracanã virava um caldeirão de emoções. Mas uma coisa é ouvir sobre, outra coisa é viver. Quando o metrô parou na estação mais próxima do Maracanã, foi como se as comportas de uma represa se abrissem. Milhares de pessoas saindo ao mesmo tempo. Um rio humano vermelho e preto fluindo pelas escadas, pelos corredores, pelas ruas. O som era ensurdecedor. Cânticos por todo lado. Bandeiras tremulando. O cheiro de churrasquinho, de cerveja, de pipoca, de fumaça misturado com o suor de milhares de corpos. Era sensorial, era visceral, era real, de uma forma que nenhuma transmissão de TV jamais conseguiu capturar. E então eu vi o Maracanã, de longe, imponente, gigantesco, pulsando como um coração vivo. As arquibancadas já estavam lotadas, e dava para ouvir o rugido das torcidas de fora do estádio. Meu coração disparou. Minhas mãos tremeram. Respirei fundo e pensei, é agora. Você já sentiu esse clima de clássico no Rio? Me conta aí. Subir as rampas do Maracanã é como fazer uma peregrinação. Cada passo me levava mais perto daquele som que crescia, que se intensificava, que parecia ganhar vida própria. Meu corpo inteiro estava alerta, todos os meus sentidos aguçados. E quando finalmente passei pelo último corredor e a arquibancada se abriu na minha frente, eu simplesmente congelei. O que eu vi não era apenas um estádio lotado. Era uma obra de arte em movimento. Era um espetáculo de cores, sons e emoções que desafiava qualquer descrição. O Maracanã estava completamente dividido. De um lado, um oceano vermelho e preto.
Bandeiras gigantescas ondulando como velas de navios em tempestade. Mosaicos perfeitos, formando desenhos que pareciam impossíveis de coordenar. A torcida do Flamengo cantando como se fosse um único organismo, milhares de vozes se fundindo numa harmonia caótica e poderosa. Do outro lado, as cores do Fluminense também dominavam sua porção do estádio. Vibrantes, determinadas, igualmente apaixonadas. Duas metades de uma mesma arena, duas paixões diferentes, uma só intensidade. A rivalidade pulsava no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Mas o que realmente me atingiu não foi apenas a visão. Foi o som. O rugido coletivo era algo que eu nunca tinha experimentado antes. Não era apenas barulho. Era energia pura, sendo transformada em ondas. Sonoras que faziam o estádio inteiro vibrar. Cada cântico do Flamengo ecoava pelas arquibancadas. Rebatia nas estruturas de concreto, se multiplicava, e a outra torcida respondia com igual intensidade. Era um diálogo de paixões, um duelo de identidades, uma batalha de almas antes mesmo da bola rolar. Encontrei meu lugar na arquibancada e sentei ainda atordoado. Olhei ao redor e vi de tudo. Vi senhores com o rosto marcado pelo tempo, que tinham vivido dezenas de fla-flus antes daquele, com lágrimas nos olhos antes mesmo do jogo começar. Vi jovens pulando, gritando, abraçados, vivendo aquele momento como se fosse a coisa mais importante de suas vidas. E talvez fosse. Vi famílias inteiras, 3 gerações vestindo o mesmo manto, passando adiante uma herança que não se mede em dinheiro, mas em emoção. Vi um pai colocando o filho pequeno nos ombros para que ele pudesse ver o campo. Os olhos da criança brilhavam com uma mistura de admiração e espanto. Aquele garoto estava recebendo uma lição que carregaria para sempre. Estava aprendendo o que significa pertencer a algo maior do que si mesmo. Estava se tornando parte da nação. O apito inicial estava prestes a soar. A atenção tinha chegado ao limite. Então, naquele momento de silêncio antes da tempestade, eu percebi algo. Percebi que eu não estava ali apenas para assistir a um jogo. Eu estava ali para testemunhar algo sagrado, algo que transcendia o esporte. Eu estava prestes a ver a nação em seu estado mais puro. Qual foi o jogo mais marcante que você viu no Maracanã? O apito soou e o Maracanã explodiu. Cada toque na bola do Flamengo era recebido com uma explosão sonora. Cada passe era acompanhado por milhares de vozes. Cada avanço do ataque rubro-negro provocava um crescendo nas arquibancadas, como uma onda gigante se formando. A nação não estava assistindo ao jogo. A nação estava dentro do jogo, participando de cada lance, empurrando cada jogador, pressionando, acreditando, exigindo. Eu tentava me concentrar nas jogadas, na tática, nos movimentos dos jogadores. Mas era impossível não se deixar levar pela energia ao redor. A arquibancada era um ser vivo. Respirava, pulsava, reagia a cada momento. Via homens abraçados, pulando como se estivessem possuídos. Via mulheres com as mãos no peito, tensas a cada lance de perigo. Via rostos contorcidos pela emoção, pela esperança, pelo medo. O jogo estava equilibrado, tenso, disputado lance a lance. Cada falta sofrida pelo Flamengo era motivo de revolta coletiva. Cada chance perdida arrancava gemidos de agonia. Cada defesa importante do goleiro era celebrada como se fosse um gol. A montanha-russa emocional era constante, intensa, exaustiva. E a nação não parava. Não se calava, não desistia. Os cânticos se sucediam sem pausa. Vamos, Flamengo! Vamos ser campeão! As palmas ritmadas ecoavam como tambores de guerra. As bandeiras balançavam sem cessar. Era hipnótico. Era avassalador. Era lindo de uma forma brutal e crua. E eu, no meio daquilo tudo, comecei a entender que estava testemunhando algo muito maior do que imaginara. Porque não importava o que acontecia em campo, a nação continuava. Quando o Fluminense pressionava, a torcida do Flamengo cantava mais alto. Quando o jogo ficava difícil, as vozes se multiplicavam. Quando parecia que o time precisava de força extra, a arquibancada fornecia. Era como se existisse uma conexão invisível entre a nação e os jogadores. Como se aquelas
milhares de vozes se transformassem em energia que fluía para dentro do campo, enchendo os atletas de determinação. Vi um lance perigoso contra o Flamengo. O estádio inteiro segurou a respiração. O goleiro fez uma defesa difícil e o alívio coletivo foi quase físico. Pessoas se abraçaram, gritaram, agradeceram aos céus. E então, sem perder um segundo, voltaram a cantar. Voltaram a acreditar. Voltaram a empurrar. Qual é o canto da nação que mais mexe com você? E então aconteceu o momento que mudou tudo para mim. O momento que me ensinou a lição que eu carrego até hoje. Não vou te dar detalhes exatos de placar ou de tempo de jogo, porque o que importa não é o resultado específico daquele Fla-Flu. O que importa é o que eu vi, o que eu senti, o que eu aprendi. Porque essa lição vale para qualquer Fla-Flu, para qualquer jogo, para qualquer momento em que a nação se reúne. Foi no segundo tempo. O jogo estava difícil. O Flamengo pressionava, mas não conseguia abrir o placar. A tensão estava no limite. Dava para sentir a angústia crescendo. Mas ao invés de desanimar, ao invés de reclamar, ao invés de vaiar, a nação fez algo extraordinário. Ela cresceu. O canto ficou mais forte. As palmas ficaram mais intensas. As vozes se multiplicaram como se mais torcedores tivessem surgido do nada. A fé aumentou justamente quando a lógica dizia para desistir. E o Flamengo respondeu. Claro que respondeu. Porque quando você tem milhares de pessoas acreditando em você, gritando seu nome, se recusando a abandonar você, é impossível não sentir isso. Os jogadores correram mais, lutaram cada bola como se fosse a última, pressionaram com tudo. E então veio o lance, um ataque pela direita, a bola cruzada na área. Um jogador do Flamengo se antecipando. O tempo pareceu desacelerar. Vi o movimento dele em câmera lenta. Vi a bola viajando pelo ar. Vi 60.000 pessoas segurando a respiração ao mesmo tempo. E então o impacto, o gol. O Maracanã explodiu. Não explodir é uma palavra fraca demais. O Maracanã se despedaçou. Se transformou em pura energia luminosa. O som que veio das arquibancadas não era humano. Era primordial. Era o grito de uma tribo ancestral celebrando a vida. Era a liberação de toda aquela tensão acumulada. Era a alegria em sua forma mais pura e intensa. Eu pulei, gritei, abracei pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Senti lágrimas rolando pelo meu rosto. Vi o homem ao meu lado chorando como uma criança. Vi a mulher na frente se ajoelhando e agradecendo aos céus. Vi o velho senhor algumas fileiras abaixo levantando os braços trêmulos para o céu, o rosto transformado pela emoção. Vi a criança nos ombros do pai pulando, rindo, vivendo o momento mais mágico da sua curta vida. E naquele instante, naquele momento preciso de catarse coletiva, eu entendi tudo. Entendi o que a nação realmente é. Entendi o poder que existe quando milhões de corações batem juntos. Entendi que aquilo não era sobre futebol. Era sobre fé, era sobre esperança, era sobre amor incondicional. Era sobre se recusar a desistir, não importa o quão difícil as coisas fiquem. A nação não estava comemorando apenas um gol, estava comemorando a si mesma, estava celebrando a própria força. Estava provando mais uma vez que ela é indestrutível. Porque não importa o que aconteça em campo, não importa o resultado, não importa o adversário. A nação nunca abandona, a nação nunca desiste. A nação é imbatível. E foi ali, com o estádio ainda vibrando, com meu coração disparado, com minha voz rouca de tanto gritar, que eu recebi a maior lição que o futebol já me deu. O Flamengo pode ter os melhores jogadores, pode ter o melhor técnico, pode ter a melhor tática. Mas a verdadeira força do Flamengo não está em nada disso. A verdadeira força do Flamengo está na nação. E a nação é maior do que qualquer time, maior do que qualquer resultado, maior do que qualquer derrota ou vitória. Porque a nação é eterna, é imortal, é imbatível. Qual foi o momento em que você percebeu a força da nação? Depois daquele gol, depois daquela explosão de emoção, eu fiquei ali sentado, ainda processando tudo, ainda tentando entender completamente o que tinha acabado de testemunhar. E comecei a refletir sobre o que realmente significa ser Flamengo. Porque ser Flamengo não é apenas torcer. Não é apenas vestir uma camisa. Não é apenas gritar quando o time faz gol. Ser Flamengo é uma filosofia de vida.
É uma forma de enxergar o mundo. É uma escolha diária de acreditar mesmo quando tudo parece impossível. É transformar dor em combustível. É fazer da adversidade uma razão para lutar mais forte. Olhei ao redor e vi a nação cantando, pulando, celebrando. E percebi que cada uma daquelas pessoas carregava suas próprias batalhas. Cada um tinha seus próprios problemas, suas próprias dificuldades, seus próprios medos. Mas ali, naquele estádio, vestindo aquele manto, eles eram invencíveis. Ali, eles eram parte de algo muito maior do que eles mesmos. Ali, eles encontravam força para continuar, porque a nação ensina lições que vão muito além do futebol. Ensina que você nunca deve desistir até o apito final. Ensina que mesmo quando tudo parece perdido, ainda existe uma chance. Ensina que a fé pode mover montanhas. Ensina que juntos somos mais fortes. Ensina que pertencer a algo maior do que nós mesmos nos dá propósito, nos dá identidade, nos dá razão para lutar. Pensei na história do Flamengo, nas viradas impossíveis, nos títulos conquistados quando ninguém acreditava, nos jogos em que o time estava morto e ressuscitou, e percebi que em todos esses momentos históricos, em cada um deles, havia um elemento comum. A nação estava lá. A nação nunca abandonou o time, nunca deixou de acreditar, nunca parou de cantar. Mesmo nos momentos mais sombrios, a nação foi a luz que manteve a chama acesa. E isso não é apenas romantismo, é real, é concreto. Porque quando você sabe que milhares de pessoas acreditam em você, quando você sente aquela energia vindo das arquibancadas, quando você ouve aqueles cânticos que não param, você encontra forças que não sabia que tinha. Você supera seus limites. Você se torna maior do que achava ser possível. E essa mentalidade transcende o campo. Porque quando você aprende a não desistir no Maracanã, você aprende a não desistir na vida. Quando você aprende a acreditar até o último segundo de um jogo, você aprende a acreditar em você mesmo até o último segundo de uma batalha pessoal. Quando você vê a nação se levantar depois de uma derrota e voltar mais forte, você entende que você também pode se levantar depois de cair e continuar caminhando. O Flamengo te ensina a transformar desespero em esperança. Te ensina a fazer do impossível apenas uma questão de tempo. Te ensina que a fé não é ingenuidade, é força. Te ensina que amar de verdade significa não abandonar nos momentos difíceis. E isso vale para tudo na vida. Para seus sonhos, para suas relações, para seus projetos, para você mesmo. O que significa ser Flamengo para você? E aqui está a beleza atemporal do Fla-Flu. Porque não importa em que ano estamos, não importa qual é a competição, não importa quem são os jogadores em campo. Todo Fla-Flu carrega essa mesma essência, essa mesma energia, essa mesma oportunidade de lembrar quem o Flamengo é e quem o flamenguista é. O Fla-Flu não é apenas mais um jogo no calendário. É um ritual sagrado. É uma celebração de identidade. É um lembrete de tudo que a nação representa. Cada Fla-Flu é uma chance de sentir aquela eletricidade nas ruas, de ver a cidade pintada de vermelho e preto, de ouvir os cânticos ecoando pelas arquibancadas do Maracanã, de experimentar aquela tensão deliciosa que só um clássico proporciona. Penso nos Fla-Flus históricos, nos que decidiram títulos, nos que quebraram recordes de público, nos que tiveram jogadas antológicas, nos que foram viradas épicas. Mas também penso nos Fla-Flus comuns, nos que não decidiram nada além do orgulho, nos que foram apenas mais um capítulo dessa rivalidade centenária. E percebo que todos eles são especiais. Todos eles têm o poder de despertar algo dentro do flamenguista. Porque quando chega o dia de um Fla-Flu, não importa como está a sua vida, não importa quais problemas você está enfrentando, não importa quão difíceis as coisas estejam. Naquele dia, você coloca o manto sagrado e se transforma. Você encontra energia que parecia não ter. Você sente uma alegria que parecia impossível. Você se reconecta com algo profundo dentro de você. Você lembra quem você é. Você é nação, e a nação é eterna. A nação transcende gerações. Aquele senhor de cabelos brancos que eu vi no estádio viveu dezenas de Fla-Flus. Aquela criança nos ombros do pai viverá dezenas ainda. E todos eles, do mais velho ao mais novo, compartilham a mesma paixão
a mesma fé, a mesma identidade. O Fla-Flu é a corrente que conecta gerações de flamenguistas. É a chama que nunca se apaga. É a prova viva de que algumas coisas são maiores do que o tempo. Não importa se o Flamengo está numa fase boa ou ruim. Não importa se o time está brigando pelo título ou apenas cumprindo tabela. Quando chega o Fla-Flu, tudo muda. A nação se levanta. O Maracanã se transforma. A cidade para. E por 90 minutos, nada mais existe além daquele clássico. Além daquela rivalidade. Além daquela paixão. E mesmo quando o resultado não vem, mesmo quando o Flamengo não vence, a nação não é derrotada. Porque a nação nunca perde. Ela pode sair triste do estádio, pode sentir a dor da derrota, mas ela volta. Sempre volta no próximo jogo, no próximo Fla-Flu, na próxima oportunidade. Porque a nação é resiliente, é imortal, é imbatível. Qual Fla-Flu vive no seu coração até hoje? Eu sou gringo? Vim de longe. Conheci o Flamengo tarde, não cresci indo ao Maracanã todo domingo. Não tenho décadas de memórias rubro-negras. Mas naquele dia, naquele Fla-Flu, eu recebi uma lição que mudou minha vida. Eu aprendi o que significa pertencer a algo maior. Aprendi o poder da fé coletiva. Aprendi que nunca devemos desistir. E aprendi que a nação é imbatível. E desde então, essa lição tem me guiado. Nos dias difíceis, quando parece que nada vai dar certo, eu lembro da arquibancada do Maracanã cantando mesmo quando o time estava perdendo. Lembro daquelas vozes que se recusavam a se calar. Lembro daquela fé que não aceitava a derrota como algo definitivo. Isso me dá força. Me mantém de pé, me faz continuar. Porque se a nação pode acreditar em um gol até o último segundo, eu posso acreditar em mim até o último momento. Se a nação pode se levantar depois de uma derrota e voltar mais forte, eu também posso. Se a nação nunca abandona o Flamengo, eu não devo abandonar meus sonhos, meus objetivos, minhas batalhas. E você, flamenguista, você conhece essa força. Você já sentiu ela. Talvez você tenha esquecido nos últimos tempos. Talvez a vida tenha te cansado. Talvez você esteja passando por um momento difícil e sentindo que não tem mais energia. Mas eu estou aqui para te lembrar. Você carrega dentro de você a mesma força que faz o Maracanã tremer. A mesma fé que faz a nação cantar até ficar rouca. A mesma determinação que transforma jogos impossíveis em vitórias históricas. Você não está sozinho nessa caminhada. Você é parte da nação, e a nação é você. Cada vez que você veste o manto, você se conecta com milhões de outras pessoas que sentem o mesmo que você. Cada vez que você canta o hino, você se junta a um coro que atravessa gerações. Cada vez que você acredita no Flamengo, você alimenta uma fé coletiva que move montanhas. A lição que eu aprendi naquele Fla-Flu é simples, mas profunda. A nação não é apenas uma torcida, é uma família, é uma tribo, é uma força da natureza. E você é parte essencial dela. Suas vibrações importam, sua fé importa, sua presença importa. Mesmo que você esteja longe do Maracanã, mesmo que você assista aos jogos pela TV, mesmo que você esteja em outro país como eu, você é nação, e a nação é imbatível. Se essa história tocou seu coração, se você sentiu algo ao ouvir essas palavras, se você se reconheceu nessa narrativa, então se inscreve no canal para caminharmos juntos nessa jornada rubro-negra. Vamos manter essa chama acesa. Vamos continuar lembrando todos os dias do que significa ser Flamengo. Vamos fortalecer a nação com nossas histórias, nossas memórias, nossa fé, porque juntos somos mais fortes, juntos somos invencíveis. Um Fla-Flu e a maior lição, a nação é imbatível. Essa frase vai ficar comigo para sempre, porque naquele dia no Maracanã eu não aprendi apenas sobre futebol. Aprendi sobre vida, aprendi sobre resiliência, aprendi sobre fé, aprendi sobre amor. Aprendi que algumas coisas são maiores do que resultados. Algumas coisas transcendem vitórias e derrotas. Algumas coisas são eternas. E a nação é uma dessas coisas. Ela estava lá antes de mim. Estará lá depois de mim. Ela sobreviveu a inúmeras batalhas. Superou momentos difíceis. Celebrou conquistas impossíveis. E continuará fazendo tudo isso. Porque a nação não é feita de jogadores que vêm e vão. A nação
é feita de corações que batem juntos, de vozes que cantam em harmonia, de fé que nunca se apaga. Todo Fla-Flu é uma lembrança dessa verdade. Todo clássico é uma oportunidade de sentir, mais uma vez, essa energia indescritível, de se reconectar com sua identidade, de lembrar porque você ama esse clube de uma forma que desafia a lógica. Porque o amor pelo Flamengo não é racional. É visceral, é emocional, é espiritual. E não importa o resultado do próximo Fla-Flu, não importa o placar, não importa quem faz os gols. O que importa é que a nação estará lá, cantando, acreditando, empurrando, sendo imbatível mais uma vez. E você, flamenguista, você será parte disso. Você será a prova viva de que a verdadeira força do Flamengo não está apenas em campo. Está no coração de cada torcedor que se recusa a desistir. Então deixa seu like nesse vídeo, para que essa mensagem alcance mais rubro-negros e que precisam se lembrar da força que carregam no peito. Compartilha com aquele amigo flamenguista que está passando por um momento difícil. Manda para aquele parente que ama o Flamengo tanto quanto você, porque essa história não é só minha, é de todos nós, é da nação. Eu vim de longe para aprender essa lição. Você que nasceu com ela no sangue, nunca se esqueça, você é nação, e a nação é imbatível. Sempre foi, sempre será.